A paz do Senhor Jesus, professores de jovens. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Deise, congrego no Jardim do Estádio e sou a comentarista da lição deste trimestre, em que estamos aprendendo sobre oração, um estilo de vida. Esta é a nossa 8ª aula e quero começar indicando 3 livros para vocês e para os alunos, para que contribuam com os estudos da lição e também enriqueçam o hábito de leitura de vocês. A minha primeira indicação é um livro de um autor chamado Tomáš Halík. Ele é um autor da República Tcheca. Há um trecho desse livro indicado na lição 8, inclusive. O livro se chama Quero que Sejas. Podemos acreditar no Deus do amor? Nesse livro, ele faz uma análise da conexão entre amor e a fé e também nos provoca sobre o esquecimento de Deus, entre aspas, nas relações com o próximo. É um livro muito bom, muito legal. A segunda indicação é um livro de um autor americano chamado Christopher West. O livro se chama O Amor é Paciente, mas eu não. Confissões de um Perfeccionista em Recuperação. Nesse livro, o autor se baseia em 1 Coríntios capítulo 13 e destrincha todas as características do amor com vários exemplos práticos, inclusive da vida dele. É um livro fininho, de uma linguagem super acessível, então a leitura é muito rápida e muito legal. Indico também. A terceira indicação é um livro chamado A Isca de Satanás. O autor se chama John Bevere, acho que é assim que pronuncia. O livro fala sobre viver livre da armadilha mortal da ofensa. Nesse livro, o autor analisa a malignidade do rancor, das mágoas e de como nós facilmente nos ofendemos com as pessoas e isso faz com que o nosso coração tenha tanta dificuldade de perdoar. Então, todos esses livros aqui podem contribuir com os estudos da lição 8, que está ligada a perdão, e esses 2 últimos que eu indiquei não estão nas referências bibliográficas, mas ainda assim são muito úteis e traz um conteúdo riquíssimo sobre a questão do amor ao próximo e da necessidade ensinada por Jesus de perdoar as pessoas. Então, super indico a leitura desses livros, tenho certeza que pode contribuir com a vida espiritual de vocês e dos alunos. Nesta 8ª aula, vamos então aprender o 5º pedido da oração do Pai Nosso, que está registrado também em Mateus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos aí, neste trecho da oração do Pai Nosso, um desafio e tanto para nós. Um desafio que tem aí 2 aspectos. O primeiro, ser perdoados e também perdoar. Ser perdoados implica reconhecermos os nossos pecados e confessá-los diante do Senhor. Perdoar implica ter humildade, tolerância e paciência com o erro do nosso próximo e não nos basear na nossa justiça própria. Complexo, não é? Pois é, precisamos então aprender para praticar tudo isso, porque é sim um conselho, uma instrução do nosso Senhor Jesus para o estilo de vida cristão. E para entender tudo isso, vamos nos basear em 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Colossenses. Nós citamos um versículo da carta de Paulo aos Colossenses no texto-chave, o capítulo 3, versículo 13. Mas toda a carta de Paulo aos Colossenses é uma boa base bíblica e vai contextualizar bastante o versículo do texto-chave. Então, principalmente no capítulo 2 e no capítulo 3, eu sugiro que façamos uma leitura atenta, porque os 2 capítulos vão dar aí um bom contexto do versículo 13 do capítulo 3.
No capítulo 2, Paulo está confrontando alguns irmãos, algumas pessoas que estavam ali deturpando o valor e a suficiência da cruz de Cristo como o sacrifício perfeito dos nossos pecados. Alguns irmãos ali estavam sugerindo, indicando outras formas como adicionais à cruz de Cristo, Então, além do perdão do Senhor Jesus, ainda precisava de algumas práticas, de alguns comportamentos para que aí então fôssemos perdoados dos nossos pecados. Paulo confronta e diz que não. A cruz de Cristo, ela é suficiente, única e perfeita como sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Então, a partir desse capítulo 2, em que Paulo explica, como funciona o perdão dos nossos pecados e traz aí o sacrifício de Jesus como suficiente e perfeito, no capítulo 3, ele vai mostrar que como perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus, temos como consequência uma vida santa, A partir do momento que morremos para o pecado e vivemos para Cristo. E aí no capítulo 3, a partir do 11, Paulo vai falar da necessidade de nos relacionarmos, uns com os outros como eleitos de Deus e com corações revestidos de compaixão, humildade, mansidão e longanimidade. Até que sim, no versículo 13, ele fala sobre suportarmos uns aos outros e perdoarmos uns aos outros. E aí ele traz a justificativa. Ele diz, porque Cristo vos perdoou, assim também. Então vejam que por isso é necessário que nós, professores, façamos essa leitura também do capítulo 2 de Colossenses, para entender o contexto em que o versículo do texto-chave está. Então percebam aí que antes mesmo dele já instruir os irmãos a uma vida santa e a prática de perdoar, ele já vai trazer e ressaltar antes o sacrifício perfeito de Jesus e o fato de Jesus também ter perdoado os nossos pecados e as nossas dívidas. Por isso que ele vai mostrar aqui para nós no versículo 13 que nós devemos fazer como o exemplo de Jesus, Jesus é o nosso exemplo. Então, assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar também. Por isso eu ressalto a leitura de pelo menos o capítulo 2 e todo o capítulo 3 de Colossenses, para que nós possamos ter em mente esse princípio do perdão que Paulo coloca aqui, que vai também reforçar e contribuir com todo o nosso estudo do outro trecho que citamos aí na lição, que é o trecho de Mateus, no capítulo 18. Na revista, listamos aqui os versículos da parábola do credor incompassivo. Está entre os versículos 23 e o versículo 35. Mas para nós, professores que vamos estudar, eu sugiro lermos também os versículos que antecedem, principalmente a partir do versículo 15, em que Jesus está tratando ali a respeito do perdão do pecado de uma pessoa, de um irmão. E aí nós temos então, nesse capítulo 18, dos versículos 15 ao versículo 35, Jesus ensinando sobre a prática do perdão. E na parábola do credor incompassivo, nós vamos ressaltar aí 2 papéis para nós e nossos alunos, para que possamos entender a importância e a aplicação prática dessa parábola. Temos aí 2 papéis na parábola do credor incompassivo. Nós, eu, vocês e os alunos, os servos do Senhor Jesus. Como servos dele, nós somos nessa parábola tanto devedores como credores. E a partir de termos essa perspectiva desses 2 papéis,
E aí nós vamos, assim, aprender todo o conteúdo da lição 8. Vamos começar com o primeiro. Somos devedores. Somos pecadores. E como pecadores temos falhas, temos defeitos e precisamos admiti-los e também confessá-los diante do Senhor. É para expor a nossa condição de devedores que logo no início da parábola o Senhor Jesus já ressalta a nossa dívida. Então vamos fazer o mesmo logo no início da lição, tanto com o trecho da introdução, em que nós inclusive indicamos aí uma frase de Martinho Lutero, quanto no primeiro tópico da revista, em que a gente já explica, né, o contexto da parábola, ou seja, em que conversa, né, Jesus estava usando a parábola para exemplificar, e também colocamos aí 5 tópicos, né, para nos ajudar aí a entender os princípios práticos da parábola do credor incompassivo. Então eu sugiro nesse momento da aula que nós façamos a leitura de toda a parábola com os nossos alunos e aí sim façamos a leitura destes tópicos aqui, que são pontos importantes no ensino dessa analogia que Jesus propôs. Então nós estamos falando aí nesses tópicos, primeiro que todo o pecado que cometemos é uma dívida para com Deus. Então mais uma vez, Jesus já inicia ressaltando a nossa falha, a nossa dívida, o quanto nós aí somos imperfeitos, né? Não para nos acusar, mas para nos dar a visão real de quem nós somos, em que condição vivemos. Então, todo pecado que cometemos é uma dívida para com Deus. E essa dívida se baseia principalmente por se ter violado a lei do Senhor, por ter violado os seus mandamentos, os seus princípios. Outro ponto importante também é que a dívida do pecado é grande, impagável e inegociável. Vamos ressaltar com os nossos alunos do quão grave é esse débito que temos para com Deus, né? E é um débito que não é quitado, né, com comportamentos quaisquer da nossa parte. Apenas o sacrifício de Jesus, né? Não são as nossas obras que nos tornam dignos do perdão de Deus. O terceiro ponto importante é que há um registro das nossas dívidas e não há como evitar o pagamento. O Senhor está sempre trabalhando conosco, não para nos acusar, mas para nos convencer dos nossos pecados e nos levar ao arrependimento e ao aprendizado, né? Para que então nós possamos crescer e ter uma vida mais próxima com o Senhor. E o registro das nossas dívidas, né? O fato de Jesus não colocar embaixo do tapete, vamos se dizer assim, é uma prova do seu amor para conosco, né? Para que possamos então crescer, ser aperfeiçoados à imagem do Senhor Jesus. O quarto ponto é, não sem poder quitar nossas dívidas, devemos admiti-las e implorar ajuda. Então, estamos falando aí do quê? De reconhecimento e também de confissão. Então, não adianta nós entrarmos em negação, né? E nem mesmo devemos postergar, né? Fingir que não estamos vendo, que não estamos reconhecendo os nossos erros. Precisamos admitir e implorar a sua ajuda hoje. Não há como pedir para Jesus deixar para depois, como foi a questão ali do servo que tinha débitos com o rei. No quinto tópico, aí nós ressaltamos que o nosso Senhor, ele é compassivo e perdoa as nossas dívidas. E perdoa as nossas dívidas por compaixão, por pura bondade. Não é mérito nosso. O Senhor sabia
que nós não tínhamos como pagar pelos nossos pecados, assim como aquele servo não tinha condição de pagar a sua dívida. Mas, inclusive, sabendo dessa condição indigna e incapaz, o Senhor se compadece de nós, como na parábola o rei se compadeceu do servo que tinha uma dívida para com ele. Então nós precisamos refletir. Não deveríamos ter consciência do saldo negativo que nós temos para com Deus? Então, esse primeiro tópico da lição precisa ser ressaltado como uma reflexão do quanto nós devemos, do quanto nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Porque apenas a partir desse reconhecimento e desse autoexame é que nós vamos poder desenvolver um coração que perdoa, porque aí nós vamos entrar na segunda parte da lição. Então, nesse primeiro início aí, tanto da introdução quanto do primeiro tópico da lição, precisamos enfatizar para os nossos alunos o nosso estado de pecado, de miséria e de dívida para com Deus, e o quanto Ele é bom, compassivo e tolerante para com as nossas dívidas. Porque aí, baseados nisso, ao reconhecer nisso, é que nós vamos chegar ao papel de credores, né? Aí nós vamos sair dali do papel de perdoados e vamos chegar ali à prática do papel de perdoar. E para perdoar, nós precisamos fazer uma autoanálise. É o que nós vamos propor aqui para os nossos alunos no segundo tópico da revista. Nós vamos fazer aí um momento de autoexame para entender se somos incompassivos. Então aqui nós citamos aí algumas percepções de Martinho Lutero. Ele nos indica 2 tipos de pessoa que, por falta de compaixão, nega perdão ao seu próximo. Então nós temos o primeiro tipo de pessoa, é aquela que se esquece de suas faltas e aumenta as faltas do próximo, ou seja, está ligado àquele ensino de Jesus sobre a trava dos nossos olhos e o cisco no olho do nosso irmão. Então, muitas vezes, enquanto nós estamos apontando os erros do nosso irmão, nós estamos ignorando, muitas vezes, as nossas falhas, os nossos defeitos e, pela analogia que Jesus traz aqui, os nossos defeitos, as nossas falhas são bem maiores do que as falhas do nosso irmão. E ainda assim, a gente não tem esse senso, né, crítico a nosso respeito. Pelo contrário, nós somos muito mais críticos com o nosso próximo. Então, esse tipo de comportamento nos atrapalha a perdoar as pessoas, né? Porque nós estamos olhando apenas as faltas do nosso próximo e ignoramos as nossas próprias falhas. O segundo tipo de pessoa é aquela que considera um mérito ou uma boa obra ser inimigo do próximo. E aí a gente comenta, né? Porque muitas vezes nós nos sentimos ofendidos contra o nosso próximo, agindo com um suposto zelo, né? Como se nós tivéssemos ali algum cuidado para com a justiça, para com algum bom comportamento, alguma obra, com a sabedoria, né? Então, na verdade, um comportamento hipócrita, em que a gente usa aqui algumas frases do tipo: mas eu falei para o bem, mas eu falei para contribuir, mas foi uma crítica construtiva. Será? Será que na verdade nós estamos maquiando a intolerância e a falta de perdão com esse zelo, né? Com esse cuidado para com a justiça e as boas obras? Então, nós precisamos perceber, né? Precisamos ressaltar com os nossos jovens aí se estamos, na verdade, sendo hipócritas. Ao invés de perdoar,
o nosso próximo, suas falhas, seus defeitos, estamos, na verdade, apontando, parecendo que estamos falando para o bem. Precisamos analisar isso, porque esses dois tipos de pessoa, né, que nós colocamos aqui, trata de um comportamento que pode estar aqui dentro de nós. Por isso que é um momento de autoanálise. Ao olharmos aqui esses dois tipos de pessoas, precisamos levar aos nossos jovens a identificarem se eles, né, são esses dois tipos de pessoa. Então, colocamos aqui na revista, se estamos sufocando nosso irmão com nossas cobranças e acusações, vejam só, se negamos a ele novas chances e o lançamos na prisão do rancor e da inimizade, somos incompassivos. Então percebam que nós iniciamos o segundo tópico, seria muito legal se fizéssemos isso, né, na aula. Iniciamos o segundo tópico perguntando: somos incompassivos? Vocês acham que são incompassivos? Vamos entender aqui quais comportamentos caracterizam pessoas sem compaixão. Nós citamos aqui os dois tipos de pessoa e, por fim, vem a conclusão dessa autoanálise. Então, por fim, nós e também os nossos alunos vamos nos identificar com esses dois tipos de pessoa e aí sim vamos perceber que somos incompassivos. E por sermos incompassivos, precisamos então entender por que os nossos corações não se compadecem, né? O que faz os nossos corações serem tão duros, né? Tão críticos, tenhamos tantas dificuldades para perdoar o nosso próximo. E aí a gente tem uma explicação do autor Matthew Henry, que ele fala assim: aqueles que não perdoam as transgressões dos seus irmãos nunca se arrependeram de verdade de suas próprias transgressões. Por que isso, professores? Porque percebam que tanto lá em Colossenses quanto na própria parábola do credor incompassivo, antes de sermos capazes de perdoar, nós precisamos nos apropriar e reconhecer o valor do perdão do Senhor Jesus. Apenas percebendo o tamanho do nosso pecado e a grandiosidade do amor e do perdão de Deus, é que nós seremos constrangidos a também ter tolerância com o pecado, com a falha e com o erro dos nossos irmãos. Apenas percebendo quão fomos perdoados é que nós seremos capazes de perdoar. Apenas se somos humildes de reconhecer a grandiosidade do perdão de Jesus, é que nós seremos humildes de tolerar o pecado, o erro e as falhas dos nossos irmãos. É isso que a parábola do credor incompassivo está nos propondo. Então, essa questão de olharmos para o perdão de Jesus para conosco de forma grandiosa é a chave, né? É a base para fazer dos nossos corações compassivos. E para expressar essa compaixão, continuamos a aprender com o exemplo do Senhor Jesus. Chegamos então no terceiro tópico, em que nós citamos aí a cruz de Cristo como a fonte do crédito que nós precisamos para com os nossos próprios pecados e também para usarmos, né, para com os pecados do nosso próximo. Por quê? O sacrifício de Cristo na cruz é o maior exemplo de como devemos oferecer crédito a quem nos deve ofensas. Então, nós aqui nesse tópico vamos ressaltar que sim, existe a necessidade de um sacrifício. Assim como Cristo precisou se sacrificar para perdão dos nossos pecados,
não podemos ignorar a necessidade de também nos sacrificarmos para perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos magoam. E esse sacrifício, sim, muitas vezes é um sacrifício grande, porque também foi uma dívida grande a que Jesus precisou pagar para conosco, né, para perdoar os nossos pecados. Então, nós temos aqui um trecho de John Stott, né? Ele é citado no livro A Cruz de Cristo e nós colocamos aqui na lição. Assim como Cristo também precisou fazer um grande sacrifício para perdoar os nossos pecados, nós também precisamos sacrificar e sacrificarmos como, né? Que tipo de sacrifícios nos são necessários para expressar a compaixão para com o nosso próximo e perdoar o nosso próximo. Então nós colocamos aqui muitas atitudes, né? Então para o que nós precisamos estar dispostos ao sacrificar, né? E perdoar os nossos irmãos. Então a gente está falando aí de abrir mão do orgulho, da nossa justiça própria, dos nossos próprios argumentos. Nós precisamos relevar, né, mágoas, nós precisamos revelar amarguras, precisamos ouvir sem pressa e com compreensão, calar acusações, né, suportar a vergonha, cancelar a vingança, não fingir nem viver de aparências. Então vejam aí quantas atitudes de sacrifícios, sim, nos é importante ter para então viver, né, e oferecer o perdão ao nosso próximo. Então, não é realmente algo fácil, mas é necessário, é importante e é indispensável para todo filho de Deus a prática do perdão. Então, nós precisamos ter essa consciência de que não é apenas um sentimento, é na verdade um sacrifício que se expressa em ações, em atitudes. Nem sempre nós vamos sentir automaticamente o perdão, né, em relação às pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam. Mas a gente precisa buscar em Cristo esse quebrantamento, esse coração que se sacrifica, que abre mão de muitas coisas em si para perdoar o outro. E é muito importante nós compartilharmos isso com os nossos jovens, porque nós estamos na era das emoções, dos sentimentos, né? É preciso sentir alguma coisa para então fazer. É preciso sentir alguma emoção para então ter certeza de tomar uma atitude de bondade, de generosidade, né? Precisa sentir, né? Para depois fazer o que é certo. E nessa cultura das emoções, né, em que os sentimentos são ressaltados, o Senhor Jesus vem nos propor, por meio da oração do Pai Nosso, que antes mesmo de sentir, né, o perdão como um mero sentimento no coração, nós precisamos, na verdade, de nos sacrificarmos e nos sacrificarmos com ações concretas, com decisões, né, com vontades, ou ainda em colocar em segundo lugar as nossas próprias vontades. Assim como Cristo também precisou abrir mão da sua glória, né? Precisou abrir mão ali de um ambiente de glória, de majestade, para habitar entre nós, para nos perdoar os nossos pecados. Nós também precisamos fazer sacrifícios para então perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem, certo? Vamos então ao nosso último tópico da lição. Por quê? Porque a partir do perdão dos nossos pecados, o Senhor Jesus nos possibilitou uma vida nova. Quantas novas chances, quantas novas oportunidades o Senhor Jesus nos proporcionou a partir do perdão dos nossos pecados, a partir do sacrifício que Ele fez para nos perdoar. Então,
O perdão é uma dinâmica de recomeço, né? E nós colocamos aí uma frase do David Atkinson, acho que é assim que pronuncia, aqui no Para Refletir, que é também uma citação no livro de John Stott, A Cruz de Cristo. Ele fala que o perdão é um conceito dinâmico de mudança, que procura agir ao erro de modo que seja criador de novas possibilidades, ou seja, o perdão possibilita nova chance, novas oportunidades para as pessoas. Assim como Cristo nos deu várias novas chances, né? Novas oportunidades, uma nova vida nele mesmo, nós também precisamos vislumbrar no perdão que oferecemos ou que pedimos do nosso próximo essas novas chances, essas novas possibilidades, esses recomeços, né? Essas novas reconexões. Então, nós precisamos, a partir do perdão, oferecer novas possibilidades para as pessoas, novas chances para os relacionamentos que até então podem estar quebrados, né? Desligados, desconectados, cancelados. Então, vamos entender que perdão é a dinâmica dos novos recomeços. E não apenas para aqueles que são perdoados, mas também para aqueles que perdoam. Então, quando nós perdoamos o nosso próximo, quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós também estamos vivendo novas possibilidades, né? Nós também estamos sendo aí vivificados, estamos sendo purificados da amargura, das mágoas, e nós colocamos aqui na lição: quem pratica o perdão, ou seja, quem perdoa o seu próximo, permanece em comunhão com o Senhor, tem suas feridas curadas, ou seja, não fica ali, né, com uma ferida sendo cutucada pela amargura, pelo ressentimento. A pessoa que pratica o perdão lida em paz com suas cicatrizes. Então ela sabe o que aconteceu, mas isso não a perturba, não a inquieta mais, não é? Aquela que perdoa está livre das trevas de uma memória amargurada e odiosa. E aí é importante nós citarmos o trecho de 1 João, capítulo 2, os versículos 10 e 11, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que odeia o seu irmão está cego, ele não vê. Olha, irmãos, que perigoso, não é mesmo? Um coração ressentido, um coração amargurado, cheio de mágoa, né? Cheio do famoso ranço, não é verdade? Então, a palavra de Deus compara uma pessoa odiosa e amargurada com uma pessoa que não enxerga, né? Olha só, irmãos, olha a malignidade do ressentimento, da amargura, das mágoas. Então, que possamos ressaltar isso com os nossos jovens, que o perdão não é apenas um deixar para lá. O perdão é, na verdade, um ato de purificação diante de Deus, é o Espírito Santo quem opera isso no nosso coração, e é também um ato de conceder novas chances, novas oportunidades. É uma forma de vivermos novas possibilidades em Deus. Vamos concluir então com a frase de Tomás Halick, que citamos aqui na lição. Ele diz que a porta do coração que eu abro para aqueles que me ofenderam é a mesma porta por meio da qual a misericórdia divina se abre para mim, em minha condição de ofensor. Olha só, é por isso que Jesus nos ensina que nós pedimos perdão pelos nossos pecados se os pecados dos nossos irmãos já foram perdoados por nós. Porque é o mesmo princípio, né? Tomás Halick coloca aqui como uma mesma porta, o mesmo espaço do coração
que recebe o perdão de Deus é o espaço que oferece perdão para o nosso próximo. É uma bela frase para concluirmos com essa lição e deixarmos com os nossos alunos esse princípio bíblico tão rico que contempla aí a grandiosidade do perdão de Deus e a responsabilidade e também o privilégio de conceder perdão para os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma aula rica da sabedoria e do poder da palavra de Deus para nós e para os nossos alunos. Nos vemos na próxima lição. Fiquem com Deus e até mais!